Minha internet O tá bem Raul ruim, né? tá ruim. Eu estou preocupada um pouco com o tempo, porque eu tenho esse compromisso agora às 17. Então, você quer começar, Jaderson? Para a gente começar? Não deu pra escutar nada, né, do que eu falei da outra vez também, né? Então tá. Então, você tem um compromisso que horas? Aí já são 4 horas da tarde, né? Sim, 4h30, sim, né? eu posso ficar mais meia hora. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaderson, eu sou do Centro Acadêmico de Enfermagem. A gente está fazendo essa live sobre a saúde mental das pessoas transgêneros, né? E a gente aproveitou que a gente está no mês do orgulho para convidar a professora Helena para falar sobre isso, considerando que a gente está passando por essa onda, né, de preconceitos e tudo mais, e inclusive a gente percebe isso até dentro do nosso ambiente profissional, né, da saúde. Então a gente achou um tema bem necessário, né, e bem atual e convidou a professora Helena para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, boa tarde a todas as pessoas, né? Me chamo Helena Cortez, né? Eu sou enfermeira, sou docente aqui do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho uma trajetória no campo da saúde mental, especialmente, né, na saúde mental comunitária, e atendi esse convite muito carinhoso, né, do centro acadêmico, para que a gente possa dialogar um pouco, tentar construir, reconstruir, desconstruir perspectivas, né, nessa questão do gênero aliado à saúde mental. Então, eu fico aberta a essas considerações. Penso que a gente tem muito que construir ainda no campo da enfermagem, né? Na área da enfermagem especificamente, porque a enfermagem eu considero, né, nós sabemos que é a maior força de trabalho, né, do setor saúde, e nessa perspectiva a gente tem muito que avançar ainda, né, na saúde da população trans especificamente, e com impactos necessariamente significativos, né, na saúde mental dessa população, né, da população da qual eu me insiro também, né, enquanto lugar de fala, enquanto mulher trans que sou. E antes da minha fala, eu quero saudar as minhas primeiras, né, todas as mulheres trans, travestis que me antecederam, né, e que sem elas hoje eu não poderia estar aqui nesse lugar, né, lugar de docente, de pesquisadora, né. Então foi um caminho assim trilhado, com muita resistência, muita fibra, né, pelas primeiras que me antecederam. Então eu sempre começo a minha fala saudando, né, todas essas pessoas. Então boa tarde a todos que estão nos vendo e podem colocar suas questões aí que a gente pode em alguma medida tentar dialogar um pouco, né? Não sei como é que você pretende fazer, Jaderson. Eu anotei algumas questões que Sim. vieram, não sei como é que você vai conduzir, mas eu estou aqui É, à eu disposição. achei bem interessante a sua fala, assim, em trazer isso para a enfermagem, porque hoje mesmo a gente colocou uma enquete no nossos stories perguntando se as pessoas tinham referência de pessoas, de enfermeiros, né, trans, enfermeiras trans, no serviço da saúde, se tinha conhecimento. E poucas pessoas, né, conheciam alguém que fosse transgênero, que atuasse no serviço de saúde. Então, isso leva a gente a pensar, assim, os espaços e os ambientes que essas pessoas estão ocupando. E também me levou a pensar assim, de quando você começou a sua trajetória até agora, de como que foi esse processo, né? Se você já se identificava pessoa trans, como que foi, se você acredita que a gente já nasce com essa identificação. Eu gosto de dizer, né, Jaderson, que eu não posso falar por todas as pessoas trans, né? Eu falo por mim, né? Mesmo dentre nós, as pessoas também têm, a estrutura social tende a nos homogeneizar, né? Não é pelo fato de eu não ser uma pessoa cisgênera que eu vou falar em nome de todas as pessoas não cisgêneras. Não se trata disso, né? Eu posso te dizer que as vivências de gênero, da diferença, da não cis heteronormatividade, né, dessa norma social, ela é muito interna e subjetiva de cada pessoa, né? Isso depende de como a pessoa se entende. Então, é um processo muito particular de cada ser humano, né? Embora
eu entenda que, para mim, o gênero é socialmente construído numa perspectiva de autorreconhecimento, né? Meu autorreconhecimento enquanto uma pessoa, né, não cisgênera, isso não significa que para todas as pessoas vai ser essa perspectiva. Eu penso que me autorizar a falar sobre, né, saúde mental da população trans vai na direção especialmente de uma trajetória acadêmica que eu tenho, né? De uma trajetória que eu fui me constituindo e fui construindo no decorrer desses anos, sobretudo com muitas mulheres, com muitas mestras, né? Que foram me oportunizando e me ajudando a abrir portas nessa construção no campo da saúde mental. Nestes últimos anos, eu tenho procurado fazer um recorte, né, para a população trans dentro do campo da saúde mental, né, e sempre tensionando, né, o papel da enfermagem dentro dessa perspectiva. Então, é desse lugar que eu falo, né, dessas construções que eu falo. Então, eu não me sinto autorizada, né, e obviamente, a falar em nome de toda uma comunidade, de todas as pessoas. Eu fui me constituindo no decorrer desses anos, né, e fui me constituindo enquanto enfermeira, enquanto pesquisadora, enquanto mulher trans, né, na minha experiência, na minha vivência enquanto pessoa e nas minhas construções. Né, nessa perspectiva, assim, que eu vou amarrando o meu discurso e a minha narrativa, né, que não é uma narrativa só falada, é uma narrativa de vida. Eu estava olhando o seu currículo e você, desde cedo, você começou, né, na área da saúde mental mesmo, né? Você tem muitas pesquisas e muita atuação nessa área. Desde quando você começou a atuação sua na área da saúde mental, você já tinha contato com pessoas transgêneras e começou a trabalhar junto no tratamento, assim, no Não. acolhimento, como enfermeira? Então, uma boa pergunta, né? Na verdade, assim, eu venho da Universidade Federal de Pelotas, né, enquanto formação, que é uma escola muito tradicional, especialmente, né, no campo da saúde mental comunitária, da saúde coletiva, né? Então, é uma escola muito tradicional, né, que tem feito contribuições importantes, a meu ver, assim, a meu e a muitos veres, em nível nacional, em relação à reabilitação psicossocial, aos estudos no campo da saúde mental comunitária. Em relação a profissionais, pessoas trans, eu não tive muito contato, né? Porque este é um lugar que ainda não é muito acessado, não é nada acessado, na verdade, né, por pessoas trans. As pessoas trans estão compulsoriamente, né, na calçada, né? Então eu estou num não lugar, né? Mas eu estou num não lugar fazendo uma virada epistemológica que eu acho que é importante, né? Por isso que eu saúdo as minhas primeiras, porque não se trata de um trabalho individual, não se trata de um trabalho meu, né? É um trabalho que é coletivo e nós vamos fazendo essa virada na medida em que nós saímos de lugares, né, do sujeito pesquisado, da pessoa pesquisada, para ser uma pesquisadora, né? Uma pesquisadora, enfermeira, professora, doutora, né? Saindo desse lugar de a pessoa que vai lá e entrevista e coleta e se autoriza, porque a cisgeneridade é muito ousada, né? A cisgeneridade é muito ousada. Ela vai, entrevista, constrói as suas pesquisas, muitas das vezes sem as pessoas trans, e isso também é transfobia, no meu entendimento, né? E se autoriza a fazer leituras a respeito das nossas vidas, né? Então, nós vamos fazendo essa virada epistemológica, que ela é importante, quando nós saímos desse lugar da sujeita pesquisada, para sujeita, mulher trans, pesquisadora, doutora, cientista, que sou, no campo da saúde mental. E também essa questão que você está trazendo, ao mesmo tempo que eu não via estudantes, eu não via professoras, e também não via usuárias no campo da saúde, no sistema único de saúde, né? A gente quase não vê, né? Porque as pessoas trans não acessam o serviço de saúde. E eu já vou entrando numa outra questão. As pessoas não acessam o serviço de saúde porque não têm o seu nome social respeitado, né? Por exemplo. Né? Dentre as múltiplas violências institucionais é o nome social. Mas também eu quero voltar um pouquinho, já deixou e dizer que se eu não via antes, agora nós vamos começar a ver. Então nós temos muitas outras doutoras
trans hoje, né? Não só enfermeiras, mas de outras áreas específicas do conhecimento, né? Que estamos aqui e temos outras tantas que estamos formando agora. E em breve teremos muitas outras doutoras trans, doutores trans, pessoas trans doutoras, né? Que estarão aqui na academia, na ciência, ou se não na academia, né, no serviço de saúde, nas mais diversas áreas do conhecimento, porque nós estamos, né, virando essa chave, né, virando essa chave, e essa discussão precisa cada vez mais ser trazida à tona, ser construída, desconstruída, dialogada, redialogada, né, e tensionada sobretudo. Com certeza. A senhora falou sobre essas pessoas não estarem acessando, né, o serviço de saúde, e a gente percebe que quando a gente olha de uma forma geral, né, para pessoas transgêneras, que normalmente elas fazem tratamento com hormônios, fazem cirurgias, né, às vezes de forma clandestina e não fazendo acompanhamento médico, nem um acompanhamento na unidade de serviço de saúde, onde tem um profissional ali para orientar qual o melhor passo, né, para dar, sei lá, uma receita ou dar uma orientação. E eu queria saber se a senhora consegue explicar para a gente o motivo dessas pessoas não conseguirem chegar até o SF ou até, né, um profissional de saúde para poder fazer esse acompanhamento, esse tratamento de uma forma, vamos dizer assim, correta, né? Claro, eu acho que a tua pergunta é da maior importância, viu, Janderson, na perspectiva em que as pessoas, como eu falei, elas não acessam o serviço de saúde, dadas as múltiplas violências institucionais que nós sofremos no serviço de saúde. Não sou eu que estou dizendo isso só pela minha vivência, eu estou dizendo isso na perspectiva, na realidade em que os estudos vão nos mostrando, né? Não dá mais para o profissional que está na atenção básica, não dá para o profissional mais dizer que não sabe. Não, eu não sei hormonizar uma pessoa. Não, se não sabe, vai estudar. É simples assim, né? E uma coisa que a gente bate sempre na tecla, né? As questões técnicas, numa tarde você aprende, né? Numa tarde você senta a bundica na cadeira e aprende, né? Mas o que a gente precisa sempre bater é essa coisa do letramento, né? Do letramento LGBT, né? E para além do letramento, né, a gente precisa bater o que mais leva ao sofrimento psíquico das pessoas trans é esse não acesso que a gente está falando. Também a gente precisa considerar, viu, Jaderson? Nós fizemos um estudo agora com os meninos trans no Nordeste e a gente viu que o itinerário terapêutico que eles percorrem, muitas das vezes, não é o serviço formal, né? Então a gente não pode demonizar, né, o uso dos hormônios, porque esta é uma rede informal que nós acessamos. Nós acessamos porque muitas das vezes nós não temos, né, tudo isso que você está dizendo, esse arsenal tecnológico de conhecimento, né, as pessoas não acessam porque o serviço não tem disponível. E lembrando que a gente tem uma portaria, né, de 2013 que foi que redefine, né, e amplia o dito, né, processo transexualizador no âmbito do SUS, né, que tem lá uma série, né, de tecnologias de cuidado específicos à população trans, que está previsto na portaria do Ministério da Saúde, né, já há mais de 10 anos. Né? Então, assim, as pessoas precisam, né, ter acesso. E uma coisa que eu sempre falo, viu, Jaderson, e a gente precisa falar para as pessoas trans criem demandas nos serviços, né? Porque só assim os serviços vão modificar, né, a sua estrutura de funcionamento, assim, né? E vão tensionando, né, nas gestões, especialmente municipais, né, formas de cuidado que a gente já deveria estar acessando há muito tempo, assim. Então, claro que as pessoas vão acessar o hormônio fora da unidade básica e as nossas manas, né, vão nos hormonizando, porque na unidade básica, quando eu acesso, o profissional me diz que não sabe ou simplesmente não quer. Mas a partir de agora ele precisa começar a querer, né? Precisa começar a querer porque não dá mais para dizer eu não sei. Isso é um direito que nós temos, né? É um direito e nós vamos tensionar cada vez mais e vamos resistir cada vez mais, né, para que a gente possa, quem deseja. Também tem uma outra questão, viu? Nós temos lá no dito processo transexualizador uma série de tecnologias, tem uma cesta básica lá, né? Esse nome, inclusive, eu acho que a gente precisa tensionar, né? Processo transexualizador é como se entrasse numa máquina e saísse trans do outro lado, né?
Nem toda pessoa trans quer retificar seu nome, nem toda pessoa trans quer utilizar hormônios, nem toda pessoa trans quer fazer alterações corporais, nem toda pessoa trans quer acessar o que tem na portaria. Às vezes a pessoa quer usar um nome social por múltiplos, né, por múltiplas razões, né, da sua vida cotidiana. Então, assim, a gente precisa também começar a entender que não é tudo que a pessoa não quer acessar cirurgias, às vezes de nenhuma ordem, ou às vezes quer cirurgia, não quer hormônio, às vezes quer hormônio, não quer cirurgia. Isso é muito particular e subjetivo de cada pessoa e ponto. Né? E é a partir disso que a gente precisa compreender. E a gente sempre tem que partir do auto-reconhecimento da pessoa no gênero que ela se entende. Né? E parar com as nossas com as nossas pressuposições, né? É uma questão que a gente fala. E uma outra questão que é super importante, delicada e decisiva na atenção à saúde é o uso do nome social. O que a gente encontra nas unidades básicas, por exemplo? Às vezes há dificuldades de registro, né? Se tem um espaço lá para colocar o nome social, às vezes coloca entre parênteses, é informatizado como é que em Floripa, daí o nome civil da pessoa vai entre parênteses, o nome não retificado, e vai o nome social atrás. Isso é um problema, já é Uhum. um avanço, mas é um problema, né? Porque, poxa, fica os dois nomes ali, né? Eu não tenho, não sei onde eu vou colocar o nome, o meu problema é seu, do serviço, vire-se. Isso não me diz respeito. O que diz respeito a mim é que eu uso meu nome social e ponto. Se o serviço não tem onde colocar, se a unidade, isso é um problema da unidade que precisa ser resolvido. Então, precisa ser resolvido, não é um problema do usuário da pessoa. Mas só que às vezes isso é tão cansativo e tão violentador, né, tão violento com as pessoas que elas acabam preferindo não utilizar o serviço de saúde. E eu aqui quero chamar a atenção, nós tivemos agora uma outra Amanda, uma outra doutora, né, a doutora Carly Porcino, né, que é uma psicóloga e foi doutora ela defendeu o doutorado em enfermagem lá na UFPA, na Universidade Federal. Defendeu uma tese brilhante, que vai ser, a gente defendeu inclusive defendeu na defesa dela que ela seja indicada ao Prêmio Teses Capes, e ela entrevistou mulheres trans, foi um trabalho belíssimo, né? E no trabalho da Carly aparece, né? Ela entrevistou mais de 92 mulheres, ou 92 mulheres, né? Que a maior parte delas, quase a totalidade, acessam somente a UPA. Claro, vão para a unidade de pronto atendimento quando já não dá mais, né? Quando não dá mais, não aguenta mais a dor, né? Acaba indo para a unidade de pronto atendimento, né? Isso é uma barbaridade, isso é uma violência, isso é um absurdo, né? E que a gente precisa começar a fazer esses enfrentamentos necessários. Assim. E muitas das vezes a pessoa chega na unidade, né, na UPA, e ela ainda assim ainda é mal atendida, né? Ela é vista, né, tratada com preconceito por parte da equipe e tudo mais, e isso acaba distanciando mais essa pessoa, né, do sistema de saúde, acaba distanciando mais ela de um atendimento, né, que seja psicológico, né, para ajudar também, porque isso influencia também, né? A pessoa às vezes está fazendo um tratamento ali está na sua transição, né, fazendo um tratamento hormonal, cirúrgico, e aí tem toda aquela questão, né, de como que tá a rede de apoio dela, como é que ela está tendo apoio, né, em relação a isso, que pode influenciar também, acredito que na saúde mental dessas pessoas, né? Então, assim, como que essas pessoas estão sendo acolhidas, né, nesse sentido, assim, nesse processo de transição? Poxa, sabe, Jaderson, não se trata nem de transição, talvez de transição para a humanidade que a gente não está falando, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Se a pessoa está em transição social ou não está, se a pessoa está em transição hormonal ou não está, isso não interessa. O que interessa é que ela precisa, por exemplo, não dá para na atenção hospitalar, como a gente teve no hospital aqui da cidade, a menina está na UTI e está o nome de registro dela na parede, né? O nome morto dela na parede. Cara, tu quer mais violência do que isso? A menina na UTI, né, com o nome morto dela na parede. Na atenção hospitalar, às vezes você vê as meninas trans travestis na ala masculina. Que é isso, cara? Sabe, é disso que a gente está falando. De que saúde mental que eu estou falando? A gente está falando aqui de violação de direitos, né? Violação de direitos. Eu falo para as meninas, tem que acessar a ouvidoria e se essa violência não, se isso não for resolvido, tem que fazer boletim de ocorrência, sabe? Eu defendo que tem que fazer boletim de ocorrência e em alguns casos tem que judicializar, sim, porque assim falta de
em primeiro lugar, é falta de dignidade, falta de dignidade da pessoa, entendeu? É falta de cumprimento com o básico que está lá na Constituição de 88, né? No artigo 5º da Constituição, inclusive, né? No artigo 5º da Constituição, né? Que fere a dignidade da pessoa humana. Né? Então, é disso que a gente está falando. Né? Então, não Outra, cumprir a dignidade da pessoa humana né, é justiça, né? Não tem outro jeito. Você tenta pela educação, só que é que cansa, entendeu? Eu ainda sou uma pessoa, né? Eu sou professora, sou pesquisadora, né? Eu acredito na educação, porque às vezes nem a justiça dá conta de alguns processos, né? Mas só que, sabe, Jaderson, que isso é tão cansativo, diariamente, é o conceito que eu falo de cirurgia social, né? Que a gente pode acessar um cardápio de cirurgias, mas a principal cirurgia que a gente precisa acessar, nós pessoas trans, é aquela cirurgia que é cotidiana no tecido social, né? Só que essa cirurgia nos é muito custosa e às vezes cansa muito, né? Porque é repetida uma violência atrás da outra e que a gente fica totalmente exposta e tem a nossa dignidade humana comprometida pelo sistema. sim, com certeza. E também, a senhora citou aí a questão da educação, né? E a gente percebe que às vezes nem tanto assim dentro da formação, como, sei lá, profissional enfermeiro ou qualquer outro profissional da saúde, a gente não vê essa inclusão, né, de pessoas estrangeiras nessa discussão, né? Então, assim, a gente não vê, por exemplo, em disciplinas, por exemplo, saúde da mulher, né, ou saúde do homem, a gente não vê a inclusão de pessoas estrangeiras nisso, né? A senhora acha que isso acaba influenciando o papel desse profissional quando ele vai atuar na prática? Sem dúvida, né, Janderson? Essa tua pergunta é da maior importância, que a gente está falando dos currículos de formação, né? Quando a gente fala de currículos de formação, a saúde da mulher, ok, mas de que mulher nós estamos falando? Né? De que recorte, de que mulheridades nós estamos falando? Desse tipo de discussão que a gente precisa tornar cada vez mais sofisticado, né? De que mulher? Das mulheres biológicas, das mulheres cisgêneras, né? Então, é nessa perspectiva que a gente precisa ampliar a discussão, né? Para além, né, dessas questões, nós estamos em 2022, né? Então nós precisamos incluir 2023, melhor, nós precisamos incluir nessa discussão, né, as mulheres trans travestis, por exemplo, que vão precisar sim fazer exame de próstata, aquelas que têm, né? Vão precisar sim, né, fazerem lá o seu marcador, né, para ver os seus hormônios, para ver seu PSA, né? Na saúde, não seria saúde do homem, mas sim, né, saúde, que a saúde essa coisa de saúde do homem e saúde da mulher, o próprio nome, né, Sim, é confuso, né? né? Talvez saúde dos corpos vaginados e saúde dos corpos não vaginados, né? Que a gente precisar se compreender um pouco mais e ampliaria melhor essa discussão. Quando a gente fala de saúde do homem, de que homem a gente está falando, né? Nós temos homens, né, que estão gestando, né? Pais que estão parindo, né? E será que esses pais que estão parindo estão inclusos na saúde do homem? Né? Então, é disso que a gente precisa falar, né? E precisa rever nos nossos currículos de formação, sobretudo no currículo da enfermagem, né? Que é aqui a nossa área específica, né? E que somos a base do serviço de saúde, né? A base do serviço, a maior força de trabalho. E é uma coisa que eu sempre falo em relação à saúde da população trans, e é um conceito que eu pego da saúde mental, é emprestar o nosso poder contratual, né, para as pessoas transgêneras. Não há outro jeito senão emprestar o nosso poder Uhum. contratual, falar com essas pessoas, né? E eu quero dizer uma outra coisa, né? Quando você falou de trazer as pessoas para, né? Então, assim, é uma coisa que eu falo, eu não domino a temática, eu não domino a terminologia, ok? Traga uma usuária do território, que seja uma pessoa, um usuário do território, que seja uma pessoa trans, para fazer uma roda de conversa com os profissionais, né? Para nos esclarecer sobre aquilo que a gente quer incluir as pessoas trans, né? Incluir as pessoas trans, sejam usuários, que é aquilo que a gente fala, a gente também precisa começar a considerar, né, os nossos, obviamente, os profissionais tanto os profissionais quanto os usuários do território como produtores do conhecimento, né, e que a gente possa fazer esses tensionamentos necessários. Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho sobre os termos que a gente às vezes
muito se discute sobre os termos, né? Ah, é pessoa cisgênero, pessoa travesti, ou transexual, transgênero, se existe, né, um termo certo para usar e explicar um pouquinho para a gente como se dá isso. Na verdade, né, Jaderson, não há um consenso, né, do movimento social e nem na ciência, né, e que eu acho excelente, muito bom que não haja um consenso entre os termos, a terminologia que a gente utilize, né, há críticas, né, do próprio letramento, do próprio acrônimo, né, LGBTQIA, uma hora é P, uma hora é mais, claro, e cada vez mais, e sempre vai mudar. Por que que sempre vai mudar? Porque a diversidade humana tende ao infinito. Quantos milhões de pessoas nós somos no globo, né? Então, há uma diversidade que tende ao infinito. Isso, então, sempre vai mudar. Em relação às pessoas, né, o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa cis, né? Uma pessoa cis, eu acho, né, eu penso que todos devem, todos não, mas a gente pode falar, né? A pessoa cis é aquela pessoa que foi identificada, né? Foi lhe atribuído um gênero compulsoriamente ao nascer pelo profissional médico, a medicina se apossou também do gênero, né, no decorrer da história, e disse, olha, essa pessoa é uma menina ou essa pessoa é um menino, né, com base na genitália. Essa pessoa cresce e diz, não, realmente eu sou uma menina ou realmente eu sou um menino, como me foi designado ao nascer compulsoriamente. Ok, essa pessoa é uma pessoa cisgênera ou uma pessoa cis. Algumas outras pessoas, né, foi-lhe atribuído compulsoriamente um gênero por ocasião do nascimento, com base na genitália. Essa pessoa cresceu, foi se construindo no decorrer do tempo, e ela disse: não, para aí, eu não sou uma menina como disseram que eu era quando nasci. Bom, eu sou um menino, então ele vai se identificar como um homem trans. E o inverso, então. Algumas pessoas crescem e dizem, não, eu não sou um menino, como me disseram por ocasião do nascimento, fui me construindo como uma menina, e sou uma menina. Então, essas pessoas, né, que divergem daquele gênero que foi lhe atribuído por ocasião do nascimento, a gente dá o nome de pessoa transgênera. Eu utilizo particularmente, me é mais interessante utilizar o termo transgênero como um termo guarda-chuvas, guarda-chuva para todas as identidades não cisgêneras, né? Travesti, transexual, pessoas trans. Eu gosto muito dessa ideia do termo guarda-chuvas, como a Letícia Lanz usa, né? Então, é um termo que abarca todas as identidades não cisgêneras. E a travesti, né, a travesti é uma identidade feminina, né? É uma identidade feminina, uma identidade política, especialmente aqui na América Latina, né, e que tem a ver com um movimento de resistência e é uma construção muito latina, muito brasileira. Então não há um consenso, que bom que não há, né, um consenso tanto na academia quanto no movimento social a respeito dessas terminologias, né, dessas terminologias. Então, de uma forma bem abreviada, o que é uma pessoa cis, o que seria, né, uma identidade trans, né, para a gente começar a pensar esse mundo transformador do qual eu me incluo, do qual eu faço parte, estou tentando fazer aqui. Né? A gente vai Uhum. transformando, né, por onde a gente passa. Sim, eu acho que é muito importante para a gente que está nesse processo de formação, ou até para profissionais de saúde mesmo, a gente pensar que quando a pessoa chega para um atendimento na unidade de saúde, que a gente desassocie ela do seu gênero, né? Que genitália não vai definir o gênero da pessoa e que a gente tem que tratar todos de uma forma humana, né? Como uma pessoa humana. Porque o que a gente acaba percebendo é que chega lá, né, na prática, né? Isso é uma coisa muito distante, a gente trata isso muito natural, mas chega na prática, nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? E eu não sei se existe isso, mas existe um lugar específico para tratamento de pessoas transgêneras no SUS? Então, as pessoas transgêneras podem acessar dois componentes, né? Na verdade, as pessoas transgêneras podem acessar e devem acessar qualquer serviço de Tudo, né? saúde dependendo da sua necessidade. Obviamente, isso é óbvio, né? É, mas especificamente para os processos que elas entendem que são o que eu chamo de cuidados transespecíficos, né? Os cuidados transespecíficos podem ser acessados na porta de entrada, que é a APS, né? Nos serviços
das unidades básicas de saúde, centros de saúde, ou na atenção especializada, que seriam os ambulatórios, né? Os ambulatórios da especialidade, os ambulatórios trans, que, por exemplo, aqui em Floripa a gente tem um ambulatório trans. Então, a hormonização você pode acessar na unidade básica e pode haver essa referência, ou até esse matriciamento com o ambulatório, que a gente não vê na prática, com os ambulatórios na prática, para outros processos que elas entendem que são necessários. Algumas pessoas trans desejam, por exemplo, processos cirúrgicos, não são todas, obviamente, né? Então, as pessoas podem querer, por exemplo, tem desejo, né? Tem desejo na sua constituição, na sua vivência intersubjetiva, né? Nos seus processos mais internos e particulares, né, de cada uma delas, podem requerer algum processo de modificação corporal que é só por meio de um processo cirúrgico, digamos que ela queira, né? Daí o ambulatório vai fazer essa mediação, né? Daí ela vai entrar na fila desse processo. E aí a gente entra no tema fila, né? Algumas pessoas têm o desejo, que não todas, e não é assim como, por exemplo, as pessoas cisgêneras têm desejo de modificações corporais, como, por exemplo, a abdominoplastia, né? Eu não sou uma pessoa cisgênera, mas também quero fazer abdominoplastia. Ok, ok, mas as pessoas trans às vezes querem processos trans específicos, como, por exemplo, cirurgia de redesignação sexual. Algumas querem fazer, algumas, né? Isso não define nenhuma pessoa e não autor, simplesmente é um desejo de algumas pessoas. Mas qual é o problema? São os muitos anos de espera frente aos poucos serviços habilitados que nós temos no Brasil, né? E os estudos vão mostrando, sabe, Jaderson, o alto índice de satisfação que as pessoas que gostariam de fazer algum processo cirúrgico e fazem, né? Então elas têm uma autossatisfação consigo mesmas depois desses processos, né? A despeito do que se fala ao contrário, né? Especialmente nessa onda conservadora que a gente vivencia. Inclusive as pessoas falam, se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Eu sou uma dessas pessoas que faria tudo de novo, porque para mim era muito importante, ok, fiz alguns processos de modificação corporal e faria tudo de novo. É disso que a gente está falando. E tratando disso, a cirurgia íntima e as demais cirurgias que são específicas, né, para as pessoas trans, elas acabam influenciando, acredito, na saúde mental, né? Então, as pessoas que normalmente têm mais dificuldade em acesso a essas cirurgias, elas podem ter um conflito ali, né? Sem dúvida, porque é como, por exemplo, uma pessoa cisgênera que tem dadas as devidas proporções, tem algum desconforto com alguma parte do seu corpo, para ela é muito importante. Imagine você quando você consegue essa tecnologia, né? Quando você Uhum. consegue acessar essa tecnologia de cuidado. Obviamente que você vai se sentir muito bem com isso. E assim também é com a pessoa trans que também quer fazer algum processo cirúrgico, que é importante, inclusive, para a sua identidade, né? Para algumas pessoas é importante fazer os meninos que querem fazer, né, ou pessoas transmasculinas que querem fazer, né, a mastectomia masculinizadora, né. Uhum. Não são todos os meninos que querem, mas alguns meninos querem fazer, né. Algumas pessoas querem fazer a cirurgia de redesignação sexual, tanto meninos quanto meninas, né. Imagine você quando essa pessoa consegue acessar essa tecnologia, né. Também temos uma outra questão em relação a essa tecnologia de cuidado extremamente sofisticada e de alta complexidade, né? Que é o seguinte: as pessoas acessam os processos cirúrgicos e depois são largadas no sistema. Há uma previsão de que as pessoas sejam acompanhadas no mínimo um ano após esse procedimento cirúrgico, mas não é o que a gente vê, tanto por disponibilidade do serviço e também é interessante, sabe, essa coisa do lugar de fala, porque eu acho que uma coisa eu acho que você tem as pessoas trans e as pessoas cis aliadas que são muito importantes em todos esses processos, né? Mas também quando você vivencia na pele alguns desses processos, eu acho que te autoriza a ter se permitir ter uma outra compreensão do próprio processo de cuidado, né? Do próprio processo de cuidado. Então, assim, as pessoas fazem os processos cirúrgicos e ficam soltas no sistema, porque o sistema não sabe o que fazer com isso. Por exemplo, fazer lá a coleta, as mulheres transgentalizadas, elas não têm colo do útero. Ok, não tem, mas elas precisam fazer a coleta do material para ver como é que está a citologia do canal vaginal. Por exemplo, algumas técnicas cirúrgicas são revestidas com pele do intestino, com
tecido intestinal, né? E Uhum. você pode desenvolver pólipos ali, por exemplo, se você tem história de câncer, por exemplo, de câncer do intestino na família. Então, há que se investigar. Mas o que acontece na prática? Os laboratórios de patologia, né, não estão, não sabem, não há um pacto municipal para se fazer, por exemplo, esse tipo de leitura histológica, né? Então, a gente precisa, sim, tensionar isso nas nossas redes de cuidado, né? Ou de descuidado. Isso é verdade, isso é bem verdade. Uma coisa que durante esse tempo que eu estava estudando sobre isso, né, eu acabei vendo alguns textos, né, e algum material que dizia assim que o papel, o lugar onde essas pessoas elas estão ocupando acaba influenciando a forma como a gente vê elas, porque se a gente não tem acesso a esse tipo de pessoa, a gente não vai, se a gente não tem acesso a essas pessoas, a gente não vai conseguir, né, identificar os seus problemas, né, as suas necessidades. E aí a pessoa pode fazer a seguinte pergunta assim, quantos amigos transgêneros você tem, né? Quantas pessoas transgêneros você tem na sua família, ou quantas pessoas transgêneros você encontra quando você sai ali na padaria para comprar um pão, né? E aí a pergunta Também, né, que eu quero te fazer também é se no seu, na sua formação, né, enquanto enfermeira, né, e enquanto mulher trans, se você em algum momento acabou sofrendo algum tipo de preconceito por parte da equipe de enfermagem em específico. eu acho que o preconceito, né? O preconceito eu não consigo ler o preconceito só numa perspectiva individual, né? Particular do sujeito. O preconceito ele é estrutural, né? Ele é estruturante da nossa sociedade, né? A transfobia ela é estruturante, né? O racismo ele é estruturante na nossa sociedade, né? E quando você fala assim, olha só o seu discurso como é interessante, né? Como a gente fala, né? Essas pessoas, né? É sempre pessoas distantes a mim, Sim. né? Essas pessoas, as pessoas trans, olha, somos pessoas como quaisquer outras pessoas, né? Essas pessoas são pessoas como eu, que estou aqui falando com você, né? Que não tem nada assim de misterioso, né? A não ser a beleza, claro, a beleza, a inteligência, né? Que é um jeito de transformador de estar no mundo, né? Que é preciso ter muitas habilidades, né, para você transicionar e transitar por este mundo. E na maré contrária do que está socialmente instituído, né? Então, assim, do ponto de vista das equipes da enfermagem, eu não sei se eu posso dizer das equipes da enfermagem, mas a gente sempre causa, em alguma medida, algum tipo de estranhamento, mas não talvez por ser uma pessoa trans, mas sim, eu acho que pelo tipo e pelo nível de tensionamento que a gente faz nas equipes, né? No nível de Uhum. reflexão que a gente tem disponibilidade de fazer, né? De provocar onde a gente está. Eu acho que aí sim a gente causa desconfortos, né? Ei, vamos falar sobre isso, né? Olha, não dá para não é porque, por exemplo, eu dou estágio em um centro de atenção psicossocial, olha, que também é acessado por pessoas trans, mas não é porque elas são trans que elas estão no CAPS, né? Elas também são, porque pessoas que também têm alguma necessidade em saúde mental também são transgêneras, é óbvio, né? Então a gente tem levado esse nível de discussão, né? Porque tanto pessoas cis quanto pessoas trans podem ter alguma necessidade em saúde mental. Então é nisso que a gente tem enfrentado é, de alguns enfrentamentos mesmo, assim, que eu julgo inclusive positivos, viu? Que a gente tem Uhum. feito construções na rede, assim, que têm sido muito revigorantes e muito interessantes, especialmente quando os profissionais dizem, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Daí a gente vai dizendo, olha, então a gente precisa parar e precisa pensar, né? Então eu trago muito mais nessa perspectiva. Agora, preconceito, mais assim, eu acho que ele é estruturante, ele está aí. Em nível individual, eu não sei, nunca percebi isso, assim. Mas sempre tem algum olhar, claro, alguma questão, mas a gente sempre devolve na elegância e na coerência, na elegância e na perspectiva de fazer o outro pensar a respeito da sua própria cisgeneridade, né? Então é disso que a gente vai mobilizando em alguma medida. Isso. O Lô uma fala aqui, ele falou que a gente sempre estamos nesse lugar de seres afastados,
acho que por estarmos em maioria em um lugar marginalizado e de objetos de estudo, o discurso nos objetifica em vários níveis. É, é É, isso mesmo, né? Especialmente, né, Lô? Ou então quando o aluno diz assim, as trans isso, os trans aquilo. Não, olha, vamos parar com isso, né? As uhum, pessoas trans, né? As pessoas trans e ponto, né? Para parar de nos objetificar e nós, né, Lô? Você logo vai ser possivelmente enfermeiro ou psicólogo, né? Uma pessoa psicóloga, não sei, uma pessoa enfermeira, né? A gente vai virando essa chave, né? Vai mudando essa lógica, né? De sermos profissionais de saúde, né? De sermos, depois lá você vai fazer seu mestrado, seu doutorado, né? De ser uma pessoa doutora, né? Então a gente vai virando essa lógica aqui e vai tensionando onde quer que a gente esteja. Então a gente vai saindo, né, Lô, desse lugar de um ser pesquisado e passa a ser o pesquisador, né? E o pesquisador. E nada de nós sem nós, né? Porque fazer pesquisa sobre a minha transgeneridade sem outras pessoas trans, isso também é transfobia. isso. É, a gente abriu uma caixinha de pergunta uns dias antes da live, e uma das perguntas era se a pessoa perguntou: o CAPS possui não, na verdade possível fazer cirurgia de redesignação sexual pelo SUS? Sim, sim, como eu falei, temos a portaria, né? Deixa eu já pegar aqui o número da portaria. Nós temos a portaria do processo transexualizador, né, que regulamenta, é a portaria 2803 de Uhum, 19 de novembro de 2013. Essa portaria, né, ela redefine e amplia o processo transexualizador no âmbito do SUS. Então tem um rol, né, tem uma cesta básica ali, né, de tecnologias de cuidado transespecíficos que as pessoas que entendem que vão se beneficiar e que desejam podem acessar por meio da atenção básica ou pela atenção uhum, especializada, no caso os ambulatórios, né, que temos alguns pelo Brasil, né, e que aquelas pessoas que assim desejam, né, fazer algum processo cirúrgico, eu inclusive gostaria de tirar a barriga, né, mas pelo SUS não vou conseguir por enquanto. Mas as cirurgias de redesignação, as cirurgias de mamoplastia ou tireoplastia, etc. Elas estão previstas na portaria e as pessoas, mas é muito interessante, é muito importante dizer, né, que eu queria tirar, né, a abdominoplastia talvez seja uma cirurgia estética, mas essas cirurgias e esses procedimentos do processo transexualizador não se tratam de procedimentos estéticos. São cuidados transespecíficos, fundamentais e necessários para as pessoas transgêneras, né? sim. Então, podem e devem ser acessados por meio da atenção básica. Tem uma outra questão que eu tinha visto já, que era o CAPS, né? Não tem nada a ver, né? Centro de Atenção Psicossocial é um equipamento da rede destinado a pessoas com transtornos graves, crônicos, severo e persistente, né? Nós estamos há 5 anos de comemoração em que se tirou, né, a transexualidade, né, lá do grupo de transtornos mentais e agora está lá no grupo das incongruências do gênero, né, lá no Código Internacional de Doenças. Assim. Então, assim, não se trata de nenhum problema de saúde mental, né? Então, não há justificativa para que as pessoas trans sejam encaminhadas, como a gente tem visto em alguns lugares, sejam encaminhadas por CAPS. Oi, como Uhum, assim? A menos que ela tenha uma necessidade de saúde mental ou outra qualquer, uma outra que não necessariamente. Isso é patologização das nossas identidades. sim. Então, não há relação nenhuma, diretamente falando, né, da saúde da pessoa trans com o centro de atenção psicossocial, por exemplo. Outra pergunta que também fizeram era sobre a questão do exército, alistamento do exército, como que funciona para pessoas trans. Inclusive, fui militar longos anos da minha vida, né? Eu É, fui militar do Exército por uns 13 anos, por aí. Né? Por mais que se diga, né, que vocês entrem lá na ANTRA, né, na Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, tem um link, tem uma aba da ANTRA que é sobre cartilhas, e tem uma cartilha sobre alistamento militar. Né? E ali ele tem bem explicadinho. Né? Inclusive, eu acho que eu tenho até aqui, tem um guia aqui, por exemplo, para os homens trans, né? Se a alteração nos documentos ocorrer antes dos 18 anos, ele tem que se alistar, né? Ele tem que se alistar antes de completar
os 18 anos. Uhum. Se a alteração nos documentos acontecer depois dos 18 anos, né, depois dos 18, ele tem que se apresentar 30 dias depois da mudança oficial do nome e poderia ser recrutado. Mas eu já vou dizer para vocês que não vai ser, por enquanto, não é recrutado. Eu trabalhei muitos anos no Exército, né, e posso dizer Uhum. para vocês que as Forças Armadas no Brasil, a meu ver, ainda tem muito que avançar nessa perspectiva, né, do, do, do do acolhimento das pessoas trans que querem seguir o serviço militar, né? As mulheres trans e travestis, né? Se a alteração ocorrer antes de completar 18 anos, ela não precisa ir se alistar, nada disso. Se a alteração ocorrer depois dela ter Uhum. se alistado, o documento comprobatório dela se torna dispensável, então não pode mais ser exigido. E é muito importante, eu quero chamar a atenção das pessoas, né, trans, para ficarem atentas a esses aspectos do alistamento militar, porque isso pode ter repercussões negativas depois. Repercussões negativas sempre vêm, né? Que pode ser, por exemplo, se você fica, né, devendo para o serviço militar, depois tem repercussões, não pode fazer um concurso público, fica com o CPF preso, tem uma série de penalidades, tem uma multinha que é micha lá para pagar, mas daí você vai fazer. Tem uma série de complicações na sua vida, se fica com o CPF pendente, né? Tem uma série de complicações na sua vida que você pode evitar se, solicitando essa dispensa logo aí do serviço militar. Então, fiquem atentos. Vão lá na ANTRA. Na ANTRA tem uma abinha que chama Cartilhas e Manuais. Nas cartilhas e manuais tem alistamento militar, o guia do alistamento militar. Eu considero que para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas trans, a ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é leitura, é acompanhamento obrigatório, assim, né? É o nosso maior movimento social, um dos Uhum. maiores do Brasil, e que luta muito, né, pelas nossas transidentidades. Outra dúvida em relação ao nome social, se existe uma idade, né, mínima para solicitar o exame, o nome social, Bom, o nome social é como a pessoa se identifica, né? Por exemplo, no serviço de na saúde, né, identidade, né? Eu digo, para trocar a identidade. Não. prefiro não falar para não falar besteira, tá? Eu Uhum. prefiro não falar, não sei. Se eu for falar, eu talvez possa falar alguma coisa que eu não sei. Não Sim, sim, sei. entendi. Eu não sei isso. Em relação ao serviço de saúde, sim, daí eu posso te Uhum. dizer que a pessoa pode chegar e solicitar no serviço de saúde, sendo menor ou não, né, sendo, no caso, menor, que aqui a sua, talvez seja a dúvida, né, e o serviço, sim, vai ter que, né, adaptar ao seu nome social. Por exemplo, eu estou num CAPS, eu dou estágio num CAPS infantil, né, e tem muitos meninos, meninas, pessoas que são que usam o nome social, né? Então o serviço precisa se adaptar a essa necessidade do sujeito, da pessoa. Uhum. Em relação à retificação do nome nos documentos, eu prefiro não falar, porque, enfim, as pessoas. Eu acho que aqui na ANTRA vai ter essa coisa do. Aqui na ANTRA também tem as dicas da retificação do nome civil e certamente deve falar Sim. sobre. Tem aqui, alteração do registro civil, o nome Uhum. da aba. Então, entrem aqui na ANTRA, tem toda uma cartilha para alteração do nome civil. Entra no site da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então é isso. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a professora Helena, tá? Vocês podem enviar aqui. Peguem leve, Tá dando tá? seu horário também, né? Daqui a pouco, né? Peguem leve daqui. Eu ainda consigo mais uns 5 minutinhos antes de sair. Mas eu queria dizer, assim, já, né, encaminhando, já, enquanto as pessoas fazem alguma outra questãozinha, se tiver, né, quero dizer que momentos como esse são fundamentais. A gente precisa mais fazer processos transformadores, né, e nós estamos cada vez mais, né, nos formando, terminando as nossas graduações, né, estamos formando mestras e doutoras, mestres e doutores, pessoas mestras e doutoras, né, para cada vez mais estarem na sociedade. A sociedade vai precisar cada vez mais e já está, né, sendo transformada, né, pelas nossas existências, que são existências de resistência, são existências que por si só elas já vão formando, né,
e tensionando a cisgeneridade como eixo estruturante da nossa sociedade. Então, é disso que a gente está falando, especialmente no campo no setor saúde, né? A gente precisa cada vez mais, né, ter esse olhar que contemple o diferente, a diferença, né, como, na verdade, eixos produtores de saúde, e não o inverso disso. Né? Então, eu entendo a diversidade como produtora de saúde, né? Na vida das pessoas, nos territórios, nas cartografias das pessoas. Tem uma pergunta aqui do Lô que ele faz. Para você foi muito difícil ocupar esse lugar de pesquisadora por conta que ocupamos esses lugares que é muita resistência. Como soube que É, seria ser pesquisadora? eu não não entendi o final. Para você foi muito difícil ocupar esse lugar de pesquisadora por conta que para ocuparmos esses lugares é muita resistência. Como soube que seria ser pesquisadora? Não entendi muito bem, mas vamos tentar. Deixa eu ver se eu não consigo aqui pegar. Acredito que Para seja você foi assim, muito é como difícil ocupar esse lugar, né? Por conta de ocupar nesses lugares é muita resistência. Sim. Como soube que queria? Ah, não, sim, claro. Isso eu nunca tive dúvida, né? Eu sempre fui uma pessoa que procurei me transformar especificamente, né? Transformar e transformar por onde estava, né? Sempre quis ser enfermeira, né? Sempre quis enfermeira do campo da saúde mental, né? Isso eu não tive nunca a menor dúvida. E sempre, né? E trabalhar com pesquisa, né? Isso sempre foi uma tônica da minha vida profissional. Assim, né? Ocupar esse lugar, de fato, é um lugar de muita resistência, é uma atitude de muita resistência, né? Por exemplo, eu não gosto dessa coisa de primeira, né? Eu acho que isso é uma, enfim, eu acho difícil falar isso. Mas em todos esses anos da Universidade Federal de Santa Catarina, dizem que eu sou a primeira professora trans aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Daí, quando as pessoas me dizem, ah, parabéns, eu sempre digo assim, tá bem, obrigada, mas que pena. Eu queria estar sendo a 200ª pessoa, né? Sei lá, a 50ª pessoa trans a ser professora, doutora, pesquisadora nessa universidade. Por que eu sou a primeira, né? Em todos esses anos da existência. Então, assim, é uma resistência, E quando eu fiz o concurso, viu, Lô, eu não tinha, eu fiz um cisfake, viu? Porque eu estava no processo de modificação corporal, eu estava no início e eu fiz um cisfake ali. Né? Porque se eu talvez tivesse entrado tivesse me apresentado com a minha expressão de gênero, que eu estava no momento ali que eu estava me entendendo, eu não tivesse entrado. Não porque eu não sou inteligente, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, muito interessante, mas por conta de toda essa transfobia que ela é estrutural. e é o que a gente falou já, né, agora antes, né, sobre os lugares que as pessoas ocupam, né, que realmente vai, né, para a questão é, de que não ocupam esses ambientes, né, de pesquisador, né, ou de um profissional do ensino superior, né, como que essas pessoas estão entrando no ensino superior ou como elas estão se formando. E a gente percebe que normalmente elas são mais marginalizadas do que ocupando espaços que são espaços para elas ocupar como qualquer pessoa. Né? Para nós ocuparmos, né, eu acho que a gente está meio colocando, né, o pronome para nós, né, para nós ocuparmos todos esses espaços, né, e por isso aqui, né, a gente precisa destacar e ter lutar cada vez mais pelas cotas, né, cotas para pessoas trans nos cursos das universidades públicas do Brasil. Né? A gente precisa lá, a gente tem algumas iniciativas interessantes no Brasil, né, e é disso que a gente vai, vai vai falando assim, né? A gente precisa cada vez mais ter cotas para pessoas trans em todas as universidades. Assim, né? Então, O é Lemos, importante que sim, pode concluir sua okay, fala. eu acho que é importante, inclusive vocês aí na Universidade Federal de Rondonópolis, né, precisam, se não há cotas na graduação, precisam começar a tensionar cotas em graduação para pessoas trans e travestis, né? Assim como precisam também de outras políticas afirmativas, como para pessoas pretas, né, e etc. Aqui na universidade está um processo aí que eu fiquei sabendo, né, que as meninas e meninos trans que são alunos que me disseram, né, que parece que está em processo de votação aqui na universidade
as cotas, né, para pessoas trans travestis. Isso é muito bom. O Lu, inclusive, também é do movimento estudantil, então a gente já pode começar, né? Acho que já existe uma certa flexibilização em relação a isso, né? Muito A importante. Universidade Federal do Sul da Bahia, eu acho que tem cotas na graduação, que eu acho que pode ser uma referência interessante para vocês verem. Uhum, sim. O Lemos falou que muitos profissionais não sabem como fazer a assistência, mas o pior que vejo é não fazer formação para saber fazer a assistência correta. Eu acho que isso não é nem, sabe, não querer fazer. O problema não é nem não saber, né? O problema é não querer fazer. Aí nós temos um problema muito sério, né? Como assim formação? Formação para cuidar de pessoas? Né? O que eu tenho de tão fantasmagórico, assim, de tão diferente, assim? Né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Tem algumas Uhum, questões que são bem específicas, mas como são bem específicas, são algumas questões, e não a maior parte de mim. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você não querer saber. E aí nós temos um problema e é disso que a gente precisa falar. sim, é Mas verdade. eu acho que é isso. Eu quero agradecer a professora Karen, ela que indicou o seu nome para a gente convidar, né? Acredito que vocês trabalharam um período juntas, e eu achei muito valiosa essa conversa que a gente teve, eu aprendi bastante, acredito que o pessoal também, né, que participou, assistiu junto com a gente, aprendeu bastante, e foi muito bom conhecê-la, né? Eu espero que a gente possa se encontrar de novo. Se você vir até Rondonópolis, que vem ali na nossa universidade para se encontrar com a gente presencialmente, né? Vai ser muito bom. Muito obrigada, Jaderson. Eu quero agradecer o convite. Eu conheço a Karen de longa data, né, na universidade, somos contemporâneos lá da Universidade Federal de Pelotas, da onde eu saí. Né? Hoje eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Enfermagem. É preciso que se diga que o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina foi vanguardeira nesse processo. Né? Então, mostra mais uma vez o quanto a enfermagem tem rompido barreiras, né? E é interessante que eu vim num processo de redistribuição de uma outra universidade para cá e foi avaliado, foi considerada toda a minha trajetória enquanto docente, pesquisadora, toda a minha produção na perspectiva independente, né, de qualquer perspectiva de gênero ou que eu de transição no gênero que eu fiz durante a minha carreira acadêmica. Né? Então, mostra o quanto a enfermagem tem rompido, o quanto o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina tem mostrado a sua fortaleza institucional e um trabalho vanguardeiro aqui no Brasil. Então, eu quero agradecer a todos vocês, foi um prazer para mim falar, né, com o Centro de Enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis, também vai mostrando, né, como a enfermagem tem, né, se constituído nos mais diversos lugares, como vocês aí. Então, parabéns, muito obrigada. Um abraço na Karen. Espero em breve a gente poder se encontrar, tomar um café e dialogar sobre todas essas provocações para que a gente possa cada vez mais construir um cuidado que seja solidário, que seja de fato humano e que entenda a diversidade, né, e a diferença como potências das produções de vida das pessoas. Então, muito obrigada. Muito obrigado, E professora. Foi Adriana, um prazer. minha A amiga Adriana está humana. agradecendo aqui, falando um abraço para a Helena, que muito gentil e brilhante, participou de uma aula aqui na nossa escola, Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. Eu, né, foi maravilhoso estar com a Adriana. A Adriana é uma amiga, né? A gente esteve juntas lá e foi maravilhoso, né? Um processo transformador para todas nós. Muito, Então é muito isso. obrigado. Obrigado. Foi um prazer para mim. Obrigado, pessoal. Então é isso. Tchau, tchau, professora. Beijo. Um Ah, beijo. me sigam aí, viu, para a gente Siga a trocar professora ideias. Helena. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.